11. Sumário. Os três éteres. Antes de discorrermos sobre o éter refletor, façamos uma revisão das características mais evidentes dos três éteres inferiores, como são conhecidos pela ciência física e oculta. Primeiro, a luz pertence ao chamado espectro eletromagnético, do qual somente um pequeno segmento ou faixa é visível à visão humana, pois essa faixa representa a radiação que vem do nosso Sol, em cujo campo nossos sentidos desenvolveram-se. Se a nossa raça tivesse evoluído, por exemplo, num planeta pertencente a um gigante Sol vermelho, nossa visão teria se desenvolvido na faixa do infravermelho. É um fato curioso que quando a visão etérica começa a se desenvolver, é o aspecto invisível da luz em nosso próprio espectro solar o que, geralmente, é visto primeiro. As verdadeiras ondas de luz e o núcleo de energia faiscante existente nessas ondas. As ondas do éter de luz são geralmente constituídas de unidades ou feixes de energias que são, ao mesmo tempo, ondas e partículas. Ambas são visíveis simultaneamente à visão etérica. A unidade de energia é chamada fóton, e não é apenas uma unidade de luz solar, mas é a unidade de todas as ondas eletromagnéticas. Os fótons, diz o físico, são feixes de energia que correspondem aos átomos e moléculas que são feixes de matéria. Os elétrons, os prótons e as partículas alfa são partículas de eletricidade. Toda energia radiante consiste de fótons. O fóton é definido apropriadamente como pedra angular do campo eletromagnético. Ele se movimenta à velocidade da luz. O fóton nunca está em repouso. O elétron, o próton e o nêutron podem descansar, mas o fóton não. Por isso, o elétron, o próton e o nêutron são chamados unidades de matéria e, na terminologia oculta, designados como feixes de éteres químicos e de vida e descritos por Max Randall como éteres estacionários. A energia radiante, porém, cuja unidade é o fóton, representa a energia que está continuamente escapando da matéria. Sob o ponto de vista oculto, é a unidade do éter de luz. O fóton, por si mesmo, não possui carga, mas carrega energia eletromagnética. As partículas subatômicas e os fótons têm uma rotação e, quando carregados, respondem aos campos magnéticos. Os astrônomos dizem que há campos magnéticos no espaço interestelar onde novas galáxias tendem a se formar, mas o cientista ocultista também vê uma chuva de força cósmica de natureza elétrica ou magnética que designa como o éter solar incolor. Não é idêntico em natureza às forças cósmicas ou ao magnetismo solar e planetário, mas de alguma forma apresenta uma conexão ainda não determinada pela ciência mundana e oculta. O éter solar incolor está sujeito ao chamado da mente e da vontade humana. Assim como os campos magnéticos do espaço são conhecidos porque dão atividade em espiral a certas partículas subatômicas, comumente núcleos. Da mesma forma, o magnetismo animal da ciência oculta parece ser acompanhado de atividade em espiral no éter de vida, o qual forma e dirige as atividades do éter químico. Os dois éteres inferiores são considerados, em geral, como um trabalho em unidade, pois é praticamente impossível estudá-los separadamente.
Os fótons não são uniformes em grandeza. A quantidade de energia está em proporção à frequência. Os raios-x têm frequência 1000 vezes maior do que a luz visível, assim como dão sua energia aos átomos, elétrons, etc. Os seus impactos são maiores e mais facilmente observáveis, explica o físico. A estrutura do corpo é formada nos dois éteres inferiores e o éter de vida especializa o fluido solar que atua como eletricidade no organismo vivo. O fluido solar é convertido de magnetismo cósmico inorgânico em magnetismo vivo, conhecido pela ciência oculta e naturalmente sendo pesquisado pela ciência física. A energia elétrica do fluido solar energiza os sistemas nervosos do organismo humano, tanto o voluntário como o simpático. As duas metades complementares que suprem todo o funcionamento do circuito elétrico foram descobertas pelos biologistas. Mencionamos de passagem que na parte posterior da cabeça descobriu-se que há uma carga positiva e na frontal uma negativa, a qual é chamada uma área silenciosa e supõe-se estar associada à percepção extrasensorial. Na ciência oculta, a nota-chave do corpo vital é ouvida zunindo na medula oblongata e sua vibração é sentida muitas vezes na parte posterior da cabeça. Os investigadores científicos dizem que há 3 eixos de forma magnética, aos quais o ser humano está sujeito e eles estão testando vários pacientes em hospitais para ver se emissões de raios cósmicos, tormentas magnéticas no Sol e outros fenômenos desta espécie têm algum efeito no estado nervoso do ser humano. Há séculos, a ciência oculta vem ensinando que tais condições cósmicas, o macrocósmico, têm efeito sobre o organismo humano, o microcósmico. Atualmente, a ciência moderna aplica as expressões macrocósmico e microcosmo tão abertamente como a ciência oculta o fazia na antiguidade. Porém, o microcosmo da física moderna tende a ser o interior dos átomos e das moléculas e não simplesmente o organismo humano como um todo, sendo o infinitamente grande, o macrocosmo, e o infinitamente pequeno, o microcosmo. Uma compreensão cada vez maior do éter de luz produzirá uma nova e importante ciência no que se refere ao uso da cor, tanto para a cura como para o desenvolvimento de plantas e de animais. A terapia da cor já está em grande progresso, não somente entre os ocultistas, mas também no mundo da física, da química e da medicina. É compreensível agora quando se tem o conhecimento de que a natureza da luz consiste tanto de partículas como de ondas, e que a cor pode ter um efeito físico bem claro e definido. Até mesmo doenças orgânicas muito sérias foram submetidas à cromoterapia por mãos de especialistas, não somente doenças nervosas e mentais, mas distúrbios físicos comprovados. Os terapeutas da cor creem que um raio de cor representa uma verdadeira substância e que as vitaminas e outros elementos contêm essas substâncias e dessa forma, num sentido muito real, como por exemplo, é o raio vermelho que fornece o ferro necessário ao sangue e assim por diante. Mas nenhum destes depósitos de cores poderia ser feito nas plantas sem uma nota-chave ou atividade padrão do éter de vida, conforme já indicamos.
na linha divisória dos éteres de vida e de luz, as singulares substâncias vitais chamadas enzimas executam o trabalho deles. Descobriu-se que em plantas tão diversas como nas macieiras e nas alfaces, lá estão as delicadas e sensitivas enzimas regulando o seu crescimento em todos os estágios, desde a germinação até o amadurecimento da fruta. Estações experimentais do governo, por exemplo, o Departamento Americano de Pesquisas Agrícolas em Belts Valley, MD, já isolaram parcialmente a substância que é efetiva em quantidades mínimas e reproduziram em tubos de ensaio aquilo que parece ser a sua reação crítica. A enzima existe em duas formas e transforma-se reversivelmente de uma forma para outra quando exposta ao comprimento apropriado de ondas de luz. Uma forma absorve a luz na faixa do alaranjado ao vermelho e outra absorve o vermelho extremo da luz próximo ao limite do espectro visível. A primeira forma causa um efeito como o do avermelhamento das maçãs e a germinação das sementes da alface. A outra forma promove o florescimento e regula o crescimento. A forma predominante da enzima na planta depende da cor da luz a qual a planta está exposta. Ambas as formas estão presentes em quantidade quase iguais depois de expostas à luz na linha mediana da faixa do vermelho. A reação de uma extensão maior de onda favorece a forma que absorve o vermelho alaranjado, enquanto que a ação de uma onda mais curta em direção ao amarelo estimula a produção da forma que absorve o vermelho intenso. Na planta viva, a intensidade, bem como o comprimento da onda de luz, influencia a função da enzima. Os investigadores verificaram que a planta da soja florescerá se exposta durante a noite a um período extremamente curto à luz vermelha intensa, mas não florescerá se a intensidade da luz for aumentada 100 vezes mais. A exposição de uma baixa intensidade da mesma extensão de onda estimula a germinação da semente da alface, reduzindo a sua germinação a zero quando exposta a uma intensidade alta. A ciência oculta divide o espectro da luz em áreas positiva, negativa e neutra. As cores abaixo do verde são chamadas quentes ou positivas, e as cores acima do verde são chamadas frias, elétricas ou negativas. O verde é neutro, porém, nenhuma cor é mais importante do que essa, pois ela é a cor da clorofila. Na cromoterapia, as cores positivas ou quentes são aquelas que, segundo dizem, correm para cima, como se saíssem da Terra, ao passo que as negativas ou cores frias são aquelas que correm para baixo, como se saíssem dos céus, enquanto que o verde, a cor neutra, projeta suas forças horizontalmente. O verde, conforme provado pela nova ciência das cores, é uma cor primária. Tudo o que pode ser dito dos efeitos da cor no ser humano como sendo puramente psicológicas, não se pode dizer das influências da luz colorida na vegetação, pois algumas espécies de luz provocam o crescimento das raízes, outras dos caules, das folhas e flores, outras a germinação das sementes e assim por diante, enquanto a enzima, delicada e sensível à luz, dá provas de ser, no tecido das plantas, um elo importante no processo vital. A ciência atingiu profundamente os limites do vermelho intenso do espectro, porém não se defrontou ainda com a cor da flor de pessegueiro, conhecida pelos ocultistas.
A extensão de ondas de cor algum dia será usada para abrir as faculdades espirituais, porque, conforme temos demonstrado, estas também pertencem às forças do éter de luz. A percepção suprassensorial, assim como a percepção sensorial comum, são dependentes deste éter, no que se refere à consciência do corpo.